Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje num ambiente um pouquinho diferente, né? Vocês estão acompanhando, hoje eu estou no espaço aberto aqui. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem me incomodado um pouquinho, na verdade bastante, que é essa questão da Covid-19 e a atividade física. A gente tem várias opiniões, né? Vários dados aí para a gente poder estudar. E eu queria falar um pouquinho para vocês, estou devendo esse vídeo aí para os meus alunos da faculdade, para alguns amigos que eu tenho conversado bastante, então acho que é preciso me posicionar, né? Primeiro dizer que esse vídeo não tem cunho nenhum político, realmente é mais uma opinião pessoal e profissional de tudo que eu tenho visto aí ao longo desse período que nós estamos enfrentando, um período difícil, um período tanto quanto complicado para todos nós, e eu queria falar um pouquinho para realmente defender aí a educação física, defender a saúde das pessoas, para que a gente possa viver o melhor e viver de uma maneira mais tranquila, né? O mais tranquilo possível. Então, vocês sabem que a gente precisa tomar todos os cuidados, o meu ponto não é esse. O meu ponto é em relação à atividade física, né? A gente fala tanto de ciência, a gente fala tanto de valorizar a ciência, então a gente tem que enxergar todos os lados dentro dessa ciência, né? Existem estudos afirmando aí que a prática de atividade física ao ar livre praticamente não existe a contaminação, tá? É quase zero. Isso é um estudo científico de uma faculdade americana, se eu não me engano agora ela é da Califórnia, tá? E aí, se tiver errado essa informação, a gente corrige depois, não tem problema. Também há um estudo afirmando que o uso de máscaras durante a prática de atividade física não é recomendado, e aí quem recomenda isso é a Organização Mundial de Saúde, a OMS. Então a gente fica nesse conflito, né? O grande problema é que a gente vive aí numa guerra de informações e a gente precisa filtrar, ter um bom senso para poder realmente encontrar o melhor caminho para a nossa sociedade, para os nossos indivíduos, e que a gente possa dessa forma ter uma qualidade de vida, né? Há uma recomendação também já bem concreta na nossa sociedade através do OMS de que são necessários 150 minutos semanais de prática de atividade física para uma boa manutenção da sua saúde, para um combate ao sedentarismo, e isso daria aí, distribuído durante uma semana, em torno de 30 minutos de exercícios moderados, né, de intensidade moderada. Então, se a gente sabe que é necessário a prática de atividade física e que a taxa de transmissão de vírus é praticamente zero ao ar livre, não faz sentido nenhum a gente não incentivar essa prática de exercício, né? Então, por exemplo, eu moro numa cidade pequena, tem em torno aí de 35 mil, 40 mil habitantes. O espaço que mais é utilizado para a prática é um espaço público, né? Onde a gente chama de quadra coberta, onde existe um campo de futebol, uma pista de atletismo com as medidas oficiais. E mesmo antes da pandemia, quando tivesse o pico de pessoas, você não tinha mais do que 20 pessoas, 30 pessoas caminhando e correndo num ambiente aberto. Então, não faz sentido nenhum, e a maioria das cidades do Brasil é pequena, como a minha, né? A gente tem milhares de cidades seguindo esse mesmo padrão, então não faz sentido nenhum eu desincentivar a prática de atividade física, de exercício físico. Não estou falando que não é para se cuidar, que você pode viver sua vida normal, porque realmente o vírus está aí, mas a grande questão é, nós já estamos há um ano enfrentando essa questão do coronavírus, e a gente precisa combater isso com informação científica, e a informação científica que a gente tem é: pratique atividade física, se for ao ar livre você não deve usar a máscara, no sentido de você não vai estar prejudicando as pessoas e não vai estar se prejudicando, né? É claro que envolve outros fatores, eu entendo isso. Às vezes numa cidade como a minha também as pessoas se conhecem,
elas param para conversar. Eu sei que é difícil, mas se a gente precisa educar a nossa sociedade, a gente precisa levar a informação. Então, continue tomando cuidado, continue se preservando e, para isso, pratique exercício físico, faça atividade física, seja ela uma caminhada, seja ela uma corrida, enfim, seja lá o que for. A Organização Mundial de Saúde recomenda que você faça, né, pelo menos 30 minutos por dia, de intensidade moderada, 150 minutos semanais, tá certo? Então, se for fazer também, a questão da máscara tem que ficar atento, tá? Existe um processo respiratório que envolve a inspiração e a expiração. Quando a gente está com a máscara, esse processo acaba sendo comprometido. Então, aquele gás carbônico que a gente deveria soltar pela boca, ele com a máscara fica abafado, e quando a gente vai inalar, puxar o ar, ele fica sendo trocado dessa maneira. E é daí uma das explicações para a gente sentir muito cansaço ao praticar atividade física com máscara. Então, o que eu recomendo? Mantenha a distância sempre, use máscara de fato, mas quando estiver praticando atividade física, respire corretamente, não prejudique o seu corpo, não prejudique a sua saúde, né? Se a gente está falando tanto em saúde, em preservação de saúde, a gente precisa incentivar a prática de atividade física. Você pode fazer em casa, você pode fazer no seu bairro, mas faça, né? Preserve a sua saúde, tenha um sistema imunológico fortalecido. Quanto mais eu pratico atividade física, exercício físico, mais eu aumento o meu sistema imunológico. Então não deixe de fazer, faça com responsabilidade, né? Esse vídeo não é para você achar que pode fazer tudo e qualquer coisa, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que você tem que fazer atividade física, exercício físico com responsabilidade. Faça distante das pessoas, né? Não troque materiais, use a sua garrafinha d'água, mas faça, tá? A gente tem que parar com essa política de ficar em casa somente por ficar em casa. Isso não resolve. Estamos há mais de um ano enfrentando essa questão do vírus e as questões não estão sendo resolvidas. Então a minha recomendação profissional para você é: faça as suas atividades físicas, as suas atividades diárias, sempre com consciência e responsabilidade. Se a gente fizer isso constantemente, a gente vai conseguir melhorar a nossa sociedade, o ambiente em que a gente vive, né? Então a gente não pode deixar de fazer nada, mas a grande questão é fazer com responsabilidade, né? Mesmo porque é difícil para todos nós. Eu tenho passado por isso ultimamente. Eu estou trabalhando normalmente nos meus locais de trabalho, né? Dou aula em laboratório, dou aula na faculdade, trabalho em uma instituição de saúde mental. E aí, como que você fala para o indivíduo que tem que trabalhar todo dia, que está pegando ônibus, que está enfrentando tudo isso em busca ali da sua qualidade de vida, da sua vida, na verdade, que ele não pode fazer o lazer, que ele não pode praticar atividade física, exercício físico? Eu sei que é complicado, que o tema é complexo, mas eu queria trazer esse meu olhar para vocês hoje enquanto profissional de educação física, enquanto pessoa também, né? Porque realmente nós precisamos levar a informação para o maior número de pessoas possíveis. O sedentarismo, o não fazer nada, o ficar em casa é extremamente prejudicial à nossa saúde, à saúde da nossa sociedade. Os níveis de obesidade no mundo são enormes, matam mais ou até igual ou mais do que o próprio Covid. Então não faz sentido nenhum a gente não se movimentar. Então se movimente com responsabilidade, tomando os cuidados, fique atento às recomendações dos órgãos de saúde que dizem que a gente tem que praticar atividade física e que quando nós estivermos distante das pessoas, a gente não utilize máscara para não se prejudicar, tá certo? Se vocês quiserem, eu posso deixar os artigos que eu usei como referência para esse vídeo de hoje, para que você possa, se de repente não estiver acreditando na minha pessoa, você acredite no que a ciência está dizendo, tá bom, pessoal? Então o intuito desse vídeo hoje foi levar essas informações, não é o intuito de desinformar vocês, criar polêmica, algo político, algo desnecessário.
é realmente trazer um olhar da educação física, da anatomia da educação física, para que você possa aí ter o seu senso crítico, fazer o que você acha melhor para a sua vida, mas também não negligenciar essas informações aí que são científicas e públicas, tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Antes de você sair, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Se puder, nos marque aí no Instagram, né? Se inscreva aqui no canal e agradeço por todas as mensagens que vocês têm me mandado, combinado? Agradeço a sua presença, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!